meninas, tudo bom? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância do papel da biologia evolutiva, né, na conservação das espécies. E a gente vai utilizar o ornitorrinco como pano de fundo, né, para ter uma visualização melhor sobre. Enfim, que você consegue ver, né, que os ornitorrincos, eles são mamíferos, eles são da ordem dos monotremados. Eles se divergiram dos demais mamíferos lá por volta de 187 milhões de anos atrás, 166 milhões de anos atrás. E os monotremados, eles dividem-se em duas famílias. Os Ornithorhynchidae, que são dos estídenas, e dos ornitorrincos, né, eles são de espécies semiaquáticas, e os Tachyglossidai, que são terrestres. E eles se divergiram por volta de 55 milhões de anos atrás. Inclusive, né, os Tachyglossidai, eles já foram extintos. É uma família que, infelizmente, não existe mais. Então, a gente vai passando, né? A gente vai falar um pouquinho agora sobre as características evolutivas dos ornitorrincos. E uma delas é a membrana retrátil, né? E ela é muito útil porque a sua membrana, ela consegue fazer ele se locomover com facilidade na água. E quando ele chega na terra, né? Ele mostra as garras, que é fácil para ele se locomover na terra, né? E também o ajuda a capturar as suas presas, né, no ambiente terrestre. E essa característica é muito útil porque permite que ele se adapte tanto na água, pega suas presas tanto na água quanto na terra. Eles têm um bico, né, como o pato, porém, na verdade, ele tem esse bico que ele herdou de um ancestral que ele tem em comum com o estígena, que seria o Ceratopodon, que vive há cerca de 93 milhões de anos atrás. Esse bico vem se desenvolvendo desde então. E ele é hipersensível, capaz de detectar campos elétricos gerados por outros animais. Então, para ele consegue facilmente, né, detectar suas presas e também os seus predadores para fugir deles. O que é muito útil, pois eles são animais crepusculares. E, então, eles não necessitam, né, dos olhos para poder caçar, eles apenas necessitam dos seus bicos. Eles também são animais venenosos e a veneno é uma novidade evolutiva da espécie. E ele é muito útil, né, para defesa do seu território, defesa, né, de outros predadores e também na luta contra os demais ornitorrincos, pois na época de acasalamento eles lutam pela fêmea. E ademais também tem a questão do pelo que é impermeável, né, que é uma característica de todos os mamíferos e o ornitorrinco, por mais estranhozinho que ele seja, ele também tem. Então, na evolução dos ornitorrincos, né? Os ornitorrincos, eles têm fósseis muito antigos, né? Encontrados inclusive aqui no sul da América do Sul. Como eles têm um ancestral em comum com os marsupiais, eles dividem diversas características com marsupiais e ele tem uma diversidade genética imensa, né? Com 18.500 genes, o que é muito útil, né? Para ter mais chances de mutações úteis, né? Para adaptação e também uma maior chance de sobrevivência. E aqui, né? Nós temos um quadrinho mostrando as diferenças e coisas iguais entre os ornitorrincos e demais mamíferos placentares. Ok. Sobre seu habitat natural, normalmente vivem em lagos, no leste da Austrália e na Tasmânia. Fora da água, eles vivem em tocas, às margens dos rios, as chamadas cavernas subaquáticas. Eles se alimentam de crustáceos, vermes e peixes menores, né? Há dois tipos de ninhos, os chamados entalhes de barrancos. O ninho de descanso, que geralmente tem de 2 a 5 metros, que é para proteção de temperaturas extremas e de predadores, e os ninhos para colocar ovos, que eles são mais elaborados e têm ramos ao seu redor. A respeito da reprodução, as fêmeas colocam ovos, né, nesse ninho à margem da lagoa. Apesar de haver incubação, há incubação externa. É importante ressaltar que é um dos únicos mamíferos que colocam ovos. E os filhotes crescem bem rápido, eles atingem a maioridade mais ou menos aos 4 meses de idade e a partir daí também já podem reproduzir. A respeito do seu estado de conservação, o risco de extinção, embora seja considerado de menor preocupação, ainda há um alerta, né? Principalmente por causa do seu habitat natural que está sendo ameaçado pelo desmatamento e pela poluição do rio. Os esforços de preservação, eles envolvem principalmente a conscientização ao combate à degradação ambiental. E é importante ressaltar também que os ornitorrincos são protegidos legalmente, tanto pela legislação da Austrália quanto pela legislação da Tasmânia. E é isso.